Graças a Deus, irmãos. Eu sou o Kiwi Bíblico. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se essa mensagem chegou até você, porque essa palavra aqui eu creio que vai tocar o seu coração em nome de Jesus. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre que o mundo hoje em dia o amor hoje em dia está esfriando. Na palavra fala, né, que a maldade vai se multiplicar e o amor esfriará. E é só você olhar em volta. Onde você vê, tem pessoas que nem tem mais amor ao próximo, que não perdoa o outro. Tem pessoas que deixam de falar com outras por falta de perdão. Mas o Senhor fala na palavra que a gente perdoa uns aos outros, assim como Ele nos perdoou. Então vamos aqui, ó, abrir a Bíblia. E uma passagem aqui que tem a ver com amor. Ter amor ao próximo. Aqui, ó, em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 17, fala aqui, ó. Jonatas fez com que Davi jurasse de novo, pelo amor que lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Aqui nessa passagem fala sobre Jonatas de Davi, né? Saul, ele queria matar Davi por ciúme, por inveja. Só que Jonatas, ele não ia deixar não, ele não ia deixar o pai dele não matar Davi. Porque ele amava muito Davi, ele amava demais. Ele amava ele como se fosse basicamente um irmão. E para ver que ele amava tanto Davi que ele fez um plano para que o pai dele não matasse ele. Para ver. E esse aqui é um exemplo de um amor verdadeiro, um amor próximo. Aquele que ajuda o próximo. O amor não é sentimento. É atitude, é praticar atitude. Tem pessoas, infelizmente no mundo a gente tem poucos que praticam isso, mas ainda bem que a gente tem pessoas que ajudam ao próximo, se portam com os outros. Porque na palavra fala, ajude pra gente ajudar uns aos outros, não pensar só em si mesmo. E vendo esse amor aqui, me fez refletir sobre o amor aos nossos pais. A gente tem que ter sim amor à nossa mãe, nosso pai, mesmo se eles brigar com nós, mas é pro nosso bem, eles querem o nosso bem. Na palavra fala pra gente obedecer nossos pais, né? A gente tem que amor a deles, sim, mas a gente não pode colocar o nosso amor deles acima de Deus, não. Nós temos que colocar o nosso amor por Deus acima de tudo. Aí outra passagem aqui, ó, que vem com amor. Em Apocalipse 2, versículo 4 ao 5. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Aqui Deus ele nos convida a mostrar, para a gente lembrar do nosso primeiro amor. E o nosso primeiro amor é Deus. Então, o Senhor fala aqui para a gente lembrar do nosso primeiro amor, voltar a praticar as obras que a gente fazia antes, quando a gente amava Ele. Mas a gente tem que voltar a amar o Senhor, amar Ele todos os dias, né? Nessa momento final, a gente também tem que buscar o Senhor todos os dias, que na palavra fala. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E é isso que essa palavra nos ensina aqui. E agora a gente vai ver passagem sobre perdão. Muitas pessoas hoje em dia, tipo, tem filhos que brigam com os pais, não fala mais com os pais por causa de perdão, mas o Senhor fala pra gente perdoar. E um exemplo aqui é a parábola do servo que não queria perdoar. Bem aqui, ó, em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 24. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés deles, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia com denários. Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse:
Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não deve ter compaixão do seu conservo? Assim como eu tive compaixão de você? E dignando-se o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai que está no céu fará com vocês, se do ismo não perdoarem cada um a seu irmão. Explicando aqui a parábola, aqui é a parábola do servo, né? Tinha um servo aqui que ele estava devendo muito dinheiro para de acordo aqui com a palavra do Senhor, né? Ele estava devendo o servo estava devendo tudo ao patrão, mas o patrão ele foi bondoso, ele perdoou ele. Mas esse servo que ele tinha um conservo, ele não perdoou ele não, ele jogou ele no calabouço, ele fez algo horrível com ele, ó. Lançou ele na prisão. Mas o patrão, o copeiro dele viu isso horrível, eles até confrontaram ele falando: por que você fez isso? O teu patrão te perdoou, e por que você não perdoou também que nem eu? Então essa parábola nos ensina que assim como Deus ele nos perdoa, a gente tem que perdoar uns aos outros. E falando em perdão, irmãos, isso aqui me lembrou um testemunho, isso aconteceu na quarta-feira agora. Não sei qual vai ser o dia se essa mensagem do Senhor vai chegar, mas eu creio que ela vai chegar. Eu estava lá no ônibus escolar, né, indo para a escola. Aí normalmente eu tenho o costume de ficar escutando um louvor no ônibus, né? Só que eu me empolguei cantando alto demais, né? Aí foi lá, o menino falou lá pra mim, falando que, cara, aqui não é culto. Se puder cantar um pouco mais baixo. Eu admito, eu não gostei não do que ele falou. Eu fiquei com uma sensação aqui no coração, ruim. Mas depois mais tarde, eu me arrependi, porque eu pensei que Deus ele me confrontou com a palavra dele, né? Que eu não queria que eu guardasse tristeza. Então eu orei, eu pedi para que o Senhor me perdoasse. Eu prometi para o Senhor que eu ia perdoar ele. E para ver que o perdão ele faz uma grande diferença na vida do cristão. No outro dia, né? Foi quinta-feira. Eu fui lá, eu pedi desculpa. Ele também me perdoou. Então isso me ensina que a gente tem que sempre perdoar uns aos outros, mesmo não importa o que a pessoa vai falar com nós, mas a gente tem que perdoar uns aos outros, assim como o Senhor nos perdoou, em nome de Jesus. Então essa é a mensagem que a gente refletiu hoje, né? Que era sobre o amor e a falta de perdão. Então essa mensagem nos ensina que a gente tem que ter amor ao próximo, ter amor ao Senhor, perdoar uns aos outros, perdoar nosso próximo, perdoar nosso pai, nossa mãe. Então é isso que a palavra nos ensina. Que a resposta, na palavra de Deus, Deus ele nos dá a resposta, ele nos responde na palavra dele. Glória a Deus! Agora, queria que você fechasse seus olhos e vamos orar. Pai querido, Pai amado, Deus, santificado seja o nome do Senhor, meu Deus. Deus, obrigado, Deus, pelo Senhor ter nos guiado até aqui, meu Pai. Obrigado por esta tua mensagem, ter alcançado essa pessoa que está assistindo, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, sobre nos nossos corações e pensamentos, Deus. Vê se alguma coisa que não te agrada, meu Deus. Ô, Paizinho querido, eu te peço em nome do teu Filho Jesus, Deus. Que o Senhor venha repreender todo o ódio, toda a tristeza, toda a falta de perdão, Deus, que isso venha cair por terra agora, em nome de Jesus, Deus. Que essa pessoa possa voltar ao primeiro amor, ter amor ao próximo e perdoar ao próximo, Deus, assim como o Senhor já nos perdoou, Deus. E eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Glória a Deus. Se essa mensagem aí falou com você, compartilhe isso com os irmãos para que o Evangelho de Cristo venha se espalhar cada vez mais e mais pessoas venham conhecer mais quem é o Senhor e a conhecer mais a palavra do Senhor. Então é isso, irmãos. Que Deus abençoe a todos e amém.